cultura bíblica, e no vídeo de hoje quero tratar ainda sobre como ler a Bíblia, ou então lendo a Bíblia, e a temática será: tente de vez em quando ler trechos mais longos de uma só vez, porque a leitura do texto bíblico ela não é fácil, né? Ela não é fácil. São muitos textos, são muitos gêneros textuais, dependendo da versão que você está e da tradução. O vocabulário é difícil, muitas palavras arcaicas, muitas colocações que às vezes não fazem parte do nosso dia a dia. O livro texto base que eu estou usando aqui no canal, que está me ajudando a construir essa playlist sobre cultura bíblica, é este fantástico manual bíblico SBB. É muito bom esse livro, todo mundo deveria ter, aí quem curte teologia, deveria ter, né? É preciso ter este livro para compreender um pouco sobre isso. Eu estou bem no início do livro, ou seja, ainda no capítulo sobre introdução, né, à Bíblia, sobre começando a estudar a Bíblia. E até agora o que vimos é que a Bíblia, ela tem um seu propósito dividido em 4 categorias, ou seja, a história da Bíblia, a história relatada de modo geral, o relacionamento, né, entre os homens e Deus, a comunidade que existe ali, a sociedade, e depois disso também tratei sobre reconhecer a variedade que há na Bíblia. Variedade do quê? Variedade de gêneros textuais. Então existem desde orações, até parábolas, poesias, profecias, provérbios e por aí vai. Relatos históricos, cronologias, enfim, tantos outros, né? E aí é preciso também se perguntar que tipo de livro estou lendo. Então é preciso prestar atenção nisso, né? Eu estou lendo o quê? Um livro poético? Um livro histórico? Um livro de leis, simplesmente? Um livro de antepassados, ou então um livro profético, e por aí o barco segue. E aí, na sequência, o que o manual bíblico nos diz é o seguinte: tente de vez em quando ler trechos mais longos de uma só vez, e o texto diz isso aqui, ó. Especialmente se estiver estudando um livro narrativo. Não lemos apenas 2 páginas de um romance e depois o colocamos de lado até o dia seguinte. Bom, na verdade isso acontece também, né? Não dá para descartar. Leia o Evangelho inteiro, por exemplo, e você perceberá coisas sobre Jesus que jamais notará antes. Leia toda a história de Davi em 1º e 2º livro de Samuel, e terá uma noção melhor do envolvimento de Deus em todos os altos e baixos da vida dessa pessoa. Algo que você jamais compreenderia se lesse apenas alguns versículos de cada vez. Bom, isso aqui é uma coisa interessante, porque é verdade, tem muita gente que lê a Bíblia assim, muito reduzidamente. Então, leu 2 versos, 1 verso, aí fica difícil, né? Pelo menos leia um capítulo inteiro, né? E aqui ele sugere que você faça uma leitura de trechos muito maiores, então leia o livro inteiro. Eu acho mais difícil, para falar a verdade, ainda mais se for um narrativo. Mas fica aí uma sugestão, qualquer hora leia assim a história completa, né? Porque a Bíblia é um conjunto de livros, não é um único livro. Então a divisão clássica, Antigo e Novo Testamento, sendo que o Antigo Testamento começa ali por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó e assim por diante. O Novo Testamento, veja então que são vários livros. E o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1ª carta aos Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, a 1ª carta aos Colossenses, 2ª carta aos Colossenses e assim por diante. Então o que ele sugere no vídeo de hoje aqui nesse texto é que se leia inteiramente alguns destes textos apenas pela experiência. Fico por aqui então. No próximo vídeo eu quero tratar sobre à medida que se lê, pergunte que ensinamento a passagem lhe ofereceu ou lhe oferece. Vídeo passado, pergunte que tipo de livro estou lendo. Então começou a ler, estou ali no Gênesis, o que é isso aqui? Afinal de contas, beleza? Fico por aqui, valeu!